Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é a Ciência com Impacto. Esta é a segunda de 5 entrevistas sobre o livro vermelho dos mamíferos de Portugal continental. E hoje connosco temos Marina Cerqueira, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Marina, obrigado. E temos a Marisa Ferreira, da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem. Olá. Obrigado. Obrigado a ambas por estarem aqui. E eu queria começar a nossa conversa sobre os mamíferos marinhos, porque é a vossa especialidade, dedicam-se à conservação e à investigação dos mamíferos marinhos há longos anos. E eu queria começar a nossa conversa pelo boto, que é uma das espécies, eu diria talvez mais desconhecidas e mais ameaçadas espécies de cetáceos da nossa costa. O que eu vos começava por perguntar é, o que é o boto? Expliquem lá a quem nos segue o que é o boto e qual é que é a sua situação atual de conservação. Marina, se calhar. O boto é, de todas as espécies de golfinhos que nós temos na nossa costa, é o golfinho mais pequenino. Normalmente um adulto terá no máximo 2 metros, mas a maior parte dos animais tem um tamanho inferior a 2 metros. É um animal muito tímido, ao contrário de outras espécies de golfinhos, como por exemplo o golfinho comum, não é um animal que anda em grandes grupos, não é um animal que seja muito fácil de ver, porque não dá aqueles saltos que os outros golfinhos nos habituaram a ver. É um animal que não acompanha embarcações, portanto é um animal muito tímido, anda normalmente ou sozinho ou em grupos muito pequenininhos, de 2, 3 no máximo. É uma espécie muito costeira e é este tipo de comportamento, ser costeiro, que o prejudica. Que o prejudica, exatamente. Porque muitos dos animais que nós encontramos mortos na costa morreram porque ficaram presos em artes de pesca, sendo que o efetivo populacional em Portugal não é muito elevado e, portanto, de cada vez que um destes animais fica preso numa rede, é uma perda muito grande. E a nossa população do boto, onde é que se encontra distribuída? Está ligada à população da Galiza? Como é que é essa situação? Sim, está ligada à população da Galiza. Nós temos botos em toda a costa, de norte a sul, mas temos núcleos muito importantes, sobretudo na zona norte. Até à zona da Nazaré, mais ou menos, é a zona mais importante para a distribuição do boto. E é também nessa zona, fruto do trabalho desenvolvido em anos recentes, que pelas densidades que foram encontradas, foi proposto e foi aceito, e neste momento já está designado, um sítio de importância comunitária na zona entre Maceda e Praia da Vieira, exatamente por causa do boto. Então já vamos falar mais à frente sobre este tema. Marisa, o que te queria perguntar é o seguinte, como disse, tu és da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, vocês gerem uma infraestrutura que é o CRAM, um Centro de Recuperação de Animais Marinhos. O boto é um dos animais, enfim, não diria que é um dos animais que vocês mais trabalham, mas é um dos animais que arroja com frequência e que vocês são chamados com frequência para... Sim, é a segunda espécie mais frequente nos arrojamentos e sim, principalmente na região, na zona norte, a norte da Nazaré. E algo preocupante também é que todos os animais que arrojam, maioritariamente mortos, mas aqueles que são analisados com um exame específico para avaliação de capturas acidentais, o que verificamos é que há uma elevada taxa, a rondar os 50% a 60% dos animais analisados, sofreram ou morreram devido à captura acidental em artes de pesca. Encontros com artes de pesca, sim. Eu também queria falar um pouco com vocês mais à frente, mas a Marina estava a dizer uma coisa que era importante, que era esta área protegida, dedicada, vocacionada para a proteção do boto. Como é que isso funciona na prática? Porque estamos a falar de populações que são muito móveis, não é? Exatamente, é verdade, são populações muito móveis. A área que foi designada foi uma das áreas onde foram identificadas densidades elevadas. Portanto, isto um conjunto de dados de densidades de animais e arrojamentos, ou seja, tudo junto, aquela área surgiu como área... Exatamente, destacou-se. Portanto, a área foi designada, neste momento é um sítio de importância comunitária, está aprovado. Na prática, a verdade é que ainda não se fez grande coisa.
E o que é que se pode fazer? É trabalho com os pescadores? Que tipo de trabalho é que se pode fazer, digamos, para tentar diminuir um bocadinho esses impactos negativos? Tudo. Ou seja, quando a área foi identificada, paralelamente também foi trabalhado um plano de gestão. Portanto, aquela área tem um plano de gestão e o plano de gestão tem ações a todos os níveis. Tem ações dirigidas aos pescadores, tem ações dirigidas ao habitat, tem ações dirigidas a outras atividades humanas, ou seja, é um plano geral de proteção não só da espécie, claro, mas também de todo o habitat. Ou seja, qualquer medida que se implementa ali, obviamente que o foco é o boto, mas vai ter eventualmente consequências para além disso, vai beneficiar outras espécies de golfinhos que utilizem aquela zona. E Marisa, na tua opinião, enfim, com base nos conhecimentos científicos acumulados ao longo destes últimos anos, quais é que são as grandes ameaças ao boto? São esses tais encontros acidentais com redes de pesca? Bom, primeiro, tal como disse a Marina, que temos uma população muito fragilizada, pequena, que a última estimativa de densidades para a costa portuguesa, a costa continental portuguesa, rondava os 1.500, 1.600 animais, e essa área protegida permitiu, tem cerca de 30% dos efetivos populacionais, daí a sua importância. Mas para além dos problemas associados à captura acidental, também existem outros problemas que eles enfrentam, que acabam por ser cumulativos. Por exemplo, a acumulação de poluentes, uma vez que também são animais que estão no topo da cadeia alimentar, que têm vidas longas, acabam por ter uma bioacumulação de poluentes, claro. E o facto de estar numa zona muito costeira também permite que eles estejam mais suscetíveis. Ou seja, há várias problemáticas que acabam por ser cumulativas, sendo que a captura acidental é a mais importante e a que provavelmente temos que atuar quanto antes para que haja algum tipo de regressão na inviabilidade da espécie ou da população. Qual é que seria o número mínimo viável para garantir a continuidade desta espécie? Assim, do ponto de vista teórico, mínimo, digamos assim. Em termos de captura acidental? Não. Qual era o número de exemplares no estado selvagem que seriam necessários, enfim, para nos dar alguma garantia de continuidade? A Marisa falava que a estimativa é de 1.500 exemplares. Sim. Qual é que deveria ser o número mínimo para nós respirarmos? Eu não sei se nós podemos falar em números mínimos. O que nós temos que falar é quais é que são as ameaças que têm que ser controladas para que não ocorra mortalidade. Porque nós até podemos ter uma população de 1.500 animais, se eles não morrerem por influência de atividades nossas. Okay. Agora, quando nós temos uma população que se calhar só tem 1.500 animais no máximo e nós temos uma taxa de mortalidade elevadíssima, claro. Então aí não é sustentável de todo. Claro. Mas aí não seria necessário mais do que esta área de interesse comunitário que falámos há pouco, que já de si é importante porque junta ali cerca de 30% da população, não seria importante ter um plano nacional, um plano de conservação nacional para o boto, ou eventualmente ibérico com a costa norte de Espanha? Sem dúvida, isso já foi falado várias vezes, inclusivamente com colegas nossos da Galiza, da necessidade urgente, mas muito urgente mesmo, de haver um plano de ação ibérico para o boto, sem dúvida nenhuma. Aliás, em termos de legislação, até a Espanha está um bocadinho à frente, porque no fim do ano passado houve uma alteração ao Estatuto de Conservação do Boto e o boto em Espanha está considerado em perigo de extinção neste momento. Exatamente. Exato. A vossa expectativa é que com a revisão, com os dados que vocês estão a recolher no terreno, a propósito da revisão deste livro vermelho dos mamíferos, o Estatuto de Conservação do Boto possa ser revisto? Eu creio que eu sei que ainda é cedo, porque os trabalhos não terminaram, não é? Mas creio que com as evidências que temos até agora, principalmente com vários... para além disso, por exemplo, a população ibérica
tem algum isolamento geográfico das populações do norte da Europa. Ou seja, não há um fluxo genético entre as populações do norte da Europa e as populações ibéricas, ou seja, estamos a ter algum isolamento geográfico, o que por si já é mais um fator agravante. Por isso sim, creio que com toda a evidência que se tem acumulado nos últimos anos, que teremos que rever em baixa o Estatuto de Conservação do Boto. E sobre as capturas acidentais que falávamos há pouco, o boto não é a única vítima. Haverá outros cetáceos que são fortemente impactados por esta atividade? Sim, não só a nível nacional, mas isto a nível mundial. Claro. Um dos grandes problemas dos cetáceos e dos pequenos golfinhos, principalmente, são as capturas acidentais em artes de pesca. Uma delas, as redes de emalhar e tresmalho, são das mais preocupantes, porque são redes passivas que estão muito tempo na água, são uma barreira e os animais acabam por ficar... Para quem não sabe o que é, são aquelas redes que são colocadas em boias em longas extensões e depois são recolhidas. Exatamente. E esse tipo de redes são, normalmente os animais na natação, ficam presos nessas redes, não conseguem emergir para respirar e acabam por morrer afogados. Afogam-se. Pronto, e esse é realmente o maior problema. Aliás, na análise dos arrochamentos é isso mesmo que vemos, que uma grande percentagem dos animais tem evidências de terem ficado presos em redes de emalhar. No caso do boto, há outro problema, é que na zona onde foi designada a área de proteção, não é, o SIC Macedo da Praia da Vieira, também existe a pesca tradicional, a arte chávega, que opera sazonalmente, mais nos meses de verão com mais intensidade, mas que realmente também é um fator acrescido para a mortalidade do boto. E pronto, e esse tipo de situações, em termos de captura acidental, em Portugal, são um problema. Marina, temos dados sobre quais é que são as espécies de cetáceos mais impactadas, para além do boto, nas capturas acidentais? Temos o golfinho comum, que é sem dúvida nenhuma a espécie que sofre mais capturas, tanto em redes de emalhar como na chávega. E depois temos o roage, se calhar falava-lhe mais em interação. Sim. O roage não é tanta captura acidental, são interações, ou seja, o roage é uma espécie que vai predar... Os cardumes? Não, vai predar as espécies de peixes que já estão presas na rede. E, portanto, não é tanto captura acidental, porque o roage é um golfinho muito maior, muito mais possante, muito mais forte. É a destruição da arte. O roage consegue rasgar uma rede. Sim. Temos registros também de baleia anã. A baleia anã é a espécie de baleia mais pequena e também mais costeira que nós temos na nossa costa. E, portanto, como espécie costeira que é, de vez em quando também temos problemas de ficar presa ou em redes ou em cabos de armadilhas ou de covos. Temos registros de grampo, sim, mas aí mais esporádicos. Existem, ou seja, basicamente pode acontecer em espécies que se aproximem da arte, pode acabar por acontecer. Na realidade, as espécies mais abundantes e mais perto da costa são aquelas que são... O riscado também está nessas espécies, ou menos? Em menos quantidade. Porque o riscado é uma espécie plágica. O riscado, a distribuição normal é em zonas mais afastadas da orla costeira. E, portanto, não temos muitos registros de captura acidental. Mas há alguma coisa que eu gostava também de acrescentar, que, por exemplo, muitos dos dados de capturas acidentais que são utilizados são com base na análise dos arrochamentos. E os arrochamentos, para podermos avaliar essa interação com artes de pesca, os animais têm que estar muito frescos, ou seja, animais decompostos que já morreram há muito tempo já não permitem avaliar essa causa. E depois também a percentagem de animais que morre no mar e acaba por arrochar nas costas também é uma pequena percentagem da mortalidade total. E quanto mais afastados estiverem os animais da costa,
a probabilidade, menos possibilidades de arrojar têm, e quando arrojam, muito provavelmente já vêm decompostos e não permitem essa análise. Ou seja, a informação dos arrojamentos para avaliar as capturas acidentais é vital e é muito importante, e é utilizada já noutros países como base para este tipo de trabalhos. Mas é uma ponta do iceberg, porque nós só vemos um snapshot, não é, do que se está a passar realmente no mar. Marina, ia perguntar outra questão ainda relacionada com o tema das redes. E em Portugal, na nossa costa, as chamadas redes fantasmas, as redes abandonadas, são um problema, ou esse não é, ou as artes de pesca ativas têm um impacto maior do que essas redes abandonadas? Tem, eu acho que as artes ativas têm um impacto muito maior, sem dúvida nenhuma. Não que as redes fantasmas não possam ter também algum impacto, e aqui estamos a falar em golfinhos, se calhar o impacto das redes fantasmas é maior, por exemplo, em peixes ou noutro tipo, não tanto em cetáceos, podendo haver, mas eu não tenho... E em tartarugas. Mais se calhar no emaranhamento. Sim, mais se calhar em tartarugas ou não, mas realmente, mas sem dúvida nenhuma, as redes ativas têm um impacto muito maior. Ias acrescentar alguma coisa? Diz. E acrescentar que também outro problema que temos, que tem que ser visto com grande prioridade, é também aquilo que a gente chama pesca ilegal, não regulamentada, porque temos muitas artes que se vêem, por exemplo, dentro de um quarto de milha legal, de zona que é muito utilizada pelo boto. O boto é tão costeiro que muitas vezes se vê desde a praia na linha de rebentação. Por isso temos ali artes de pesca muito perto de costa que estão em situação ilegal, e é um problema que se estende um bocadinho por todo lado. Estamos a falar fundamentalmente de vigilância, não é? Sim. Vigilância e de... Outro tema que eu queria abordar com as duas era o tema das orcas. As orcas estão um bocadinho na ordem do dia, mas já, por se calhar, muita gente desconhecia que a nossa costa tem populações ou exemplares de orca com regularidade ao longo da nossa linha costeira. Mas, acima de tudo, as orcas estão na ordem do dia porque as notícias recentes de interações entre grupos de orcas e embarcações vieram para a televisão e vieram para os jornais. E, portanto, eu queria que vocês me falassem um bocadinho deste tema, para já, desta novidade que, se calhar, para grande parte das pessoas que nos ouvem, é uma novidade, que é, as orcas sempre existiram aqui, apesar das notícias recentes, as orcas são uma espécie recorrente e bem conhecida, e depois explicar-me um bocadinho que tipo de interações são estas, porque é que elas acontecem, e já agora, em termos de conservação, já que estamos a falar do livro vermelho, qual é que é o estatuto delas e se a vossa ideia é que de 2005 para cá, se a população de orcas que frequenta a nossa linha de costa se manteve mais ou menos estável, ou se aumentou ou desceu. Qual é que é a vossa sensibilidade para esse tema? É assim, primeiro que tudo, convém referir que é correto, existem orcas na costa portuguesa, mas as orcas que existem na costa portuguesa são animais que estão de passagem. Em determinadas alturas do ano, elas passam para norte, depois passam para sul, e, portanto, têm este comportamento de uns anos para os outros. E são, sobretudo, animais da população do Estreito de Gibraltar, que, na altura da migração do atum, acompanham, entram no Mediterrâneo, entram atrás do atum. Quando o atum sai, elas saem também, e, portanto, há este movimento migratório em função da disponibilidade de alimento. E, portanto, os dados que nós temos de orcas na nossa costa é desta passagem. Nós nem sequer sabemos qual é o tamanho da população de orcas na nossa costa, porque são migradoras que estão de passagem. São migradoras, exatamente. Conhece a população? Sim, exatamente. Lá conhece no a população no Estreito, que são cerca Sim. de entre 30 a 40 animais. 30 a 40 animais em vários grupos familiares. Sim, exatamente. Portanto, esses animais estão identificados. Os nossos colegas espanhóis Sim. que tratam, portanto, os animais são identificados. Esta população é estudada já há vários anos. A novidade é que, em julho do ano passado, começaram a serem registadas e a serem-nos reportadas interações, ou seja, os animais a terem interações diretas com as embarcações.
quer seja com veleiros, quer seja com semirrígidos, e aconteceu também com embarcações de pesca, sendo que no início estas interações eram assim umas coisas ligeiras, eram uns toquezinhos que elas davam nas embarcações, e a partir de certa altura as interações começaram a ser, digamos, mais agressivas, se pode usar esta palavra, e o que acontece é que no caso dos veleiros chegou a haver lemes partidos. Houve uma série de veleiros que ficaram sem conseguir manobrar, nem conseguir navegar, porque elas conseguiram-lhes partir o leme, e isto aconteceu, portanto, os primeiros registros... Alguns os primeiros, no Algarve, os mais exatamente. Inicialmente Inicialmente isto começou, os primeiros relatos são da zona do Estreito de Gibraltar, e a pouco foram, portanto, depois estenderam-se no Algarve, aqui Lisboa. na Lisboa, a zona de Lisboa, a zona do Porto, depois foram lá para cima para a Galiza. Na zona de se calhar Galiza. acompanhar a tal migração que falava. Exatamente. Na zona da Galiza estiveram durante bastante tempo, continuaram com este tipo de interações, com lemes partidos. A intensidade das interações e o número de interações foi de tal ordem que as autoridades da Galiza delimitaram uma zona que ficou interdita à navegação de veleiros durante um período de tempo, na altura em que as orcas estiveram nessa zona. Passados uns meses elas desceram outra vez e nós começámos a registrar então ao largo do Porto, ao largo do Porto, Sesimbra também, aí foi com uma embarcação de pesca em que partiram leme. Tivemos uma interação também, penso que com o leme partido, 2 interações, uma com o leme partido ao largo de Sines, e depois voltaram a descer, e já no início do ano, depois acalmaram um bocadinho, e já no início do ano voltámos a ter outra vez relatos de novas interações. Sempre os mesmos grupos, portanto. Pensa-se que sim. Pensa-se que sim. O que se tenta fazer nestas interações é contactar as tripulações que tiveram este tipo de situação e pedir o máximo de informação possível, também para poder caracterizar o tipo de interação claro. Que houve e tentar perceber se é sempre o mesmo grupo de animais tentar identificar que está, os animais, exatamente, se são sempre os mesmos animais. Fazem vídeos ou fazem fotografias isso permite identificar. E o que se conseguiu perceber até agora é que penso que cerca de 50% das interações envolvem, 50% ou 60%... São sempre os mesmos animais, envolvem não é? os mesmos animais, que são... todos eles animais funis, ou seja, são animais que também estão a aprender, a explorar e acabam por ter mas, esta interação. São situações novas, não é? Que não havia registro no passado, ou então eram registros muito esporádicos. Mesmo este tipo de comportamento é estranho, não se percebe o que é que desencadeou, não se percebe muito bem porque é que os animais fazem isto. Inicialmente posto a questão, será por uma questão de curiosidade, será por uma questão de brincadeira, mas nem isso hoje em dia já podemos assumir como certo. O que é facto é que, como disse a Marisa, numa grande percentagem das interações eram sempre os mesmos animais que estavam envolvidos, mas não se percebe muito bem o que é que desencadeou e porque é que eles fazem isto. E, é assim, o que é inédito nesta interação com esta subpopulação de orcas e com estes grupos em particular, é que para além de ser inédita a interação, inédito a recorrência, ou seja, é um comportamento que já dura quase há um ano, quase há um ano, já há mais de 50 registros, que tínhamos conhecimento, há mais de 50 registros, que envolve maioritariamente veleiros. Entretanto, todos queremos perceber o que é que disputou isto e também como podemos, de alguma maneira, evitar esta interação. A quer das pessoas, quer dos animais. Até ao momento que tínhamos conhecimento, não houve perigo para as tripulações. Mas acredito que estar no mar, num veleiro, e perder o controle da embarcação não deve ser de todo animador, não é? Uma pessoa deve passar algum tempo um bocadinho aflito. Claro. De qualquer das maneiras, entretanto, também já foi criado um guia há uma página da internet, há uma página do Facebook, há um protocolo de atuação em que se tenta explicar a melhor abordagem para evitar ou
não para evitar a interação, porque Mas pelo menos para, se calhar, para não a incentivar ou para não incentivar e para não para fazer com que os animais percam o interesse mais rápido. O que se parece que funciona é que se os animais não tiverem resistência, ou seja, se conseguirem manobrar eles a embarcação, acabam por perder o interesse mais rapidamente. E então a interação, em vez de durar 1 hora ou 1 hora e meia, em que estão ali completamente dominados pelas orcas, acaba por ser uma interação mais curta e provavelmente que não provoque danos na embarcação como tem acontecido, porque na maior parte das vezes o que acontece é que estas interações, porque há resistência por parte do manobrador, não é? Quem houver na embarcação, quem houver na embarcação acaba por resistir e eles acabam por partir o leme. Também já temos, infelizmente, alguns registros, isto na zona de Cádiz, de algumas pessoas que, com medo e desconhecendo este protocolo de atuação, acabam por atacar os animais. E este atacar é com os very lights, aquelas luzes que as embarcações trazem. Que as embarcações trazem, também com varas e tudo mais, ou seja, que acaba por ser uma interação negativa, ainda mais agressiva, claro. Ainda mais agressiva, claro. Que não sabemos que tipo de retorno que pode trazer, claro, sim. Claro. Para não falar que ainda por cima, esta subpopulação em particular está classificada pela IUCN como em perigo de extinção. Ou seja, estamos aqui... Muito pequeno, não é? É um grupo muito pequeno que depende, lá está, praticamente a maior parte da sua alimentação depende do atum e para além de ser proibida o ataque, não é? Sim. A perseguição e o ataque aos cetáceos, aqui é um ataque dirigido que é muito problemático, ainda mais tratando-se de uma subpopulação tão pequena. Sim. Há pouco, penso que foi a Marina, que estava a falar das baleias anãs, e depois a Marisa falou do grampo. Querem-nos falar um pouquinho do tipo de cetáceos que temos na nossa costa? Enfim, aqueles se calhar eventualmente mais comuns, a baleia piloto, o grampo, que o CRAM já teve um. Sim. Que tipo de cetáceos é que temos na nossa costa? Qual é que é o estatuto de conservação de cada um deles? Ou se não é possível definir, como por exemplo no caso das orcas, porque são meramente animais de passagem, não é? Mas o que é que as pessoas podem, quando olham para o mar, o que é que as pessoas podem achar que está lá mergulhado dentro? Sem dúvida, a espécie mais comum é o golfinho comum. Não é? Isso é o que a maioria das pessoas vê, e não só quando fazem aqueles passeios. Para ver golfinhos. Normalmente o que se vê é o golfinho comum ou o roage, dependendo da zona onde estão, mas depois temos uma série de outras espécies. Eu penso que no total já foi registadas com 28, não é? 28 espécies diferentes de cetáceos. Regulares? Não, regulares. Entre regulares, okay, sim. Portanto, e temos desde o mais comum, que é o golfinho comum, até espécies que só apareceram uma vez, uma única vez. Algumas que, inclusive, tiveram que ser identificadas por genética, porque foram primeiros registros, ou primeiros registros, por exemplo, para Portugal continental. Há também algumas espécies das raras que são mais frequentes, por exemplo, o cachalote pigmeu é um animal que é um cetáceo que utiliza áreas de profundidade, ou seja, normalmente quando arrojam, são arrojamentos vivos, ou seja, são animais que acabam por arrojar vivos, e temos alguns de animais lá está, de grande profundidade, que usam canhões e tudo mais, as baleias de bico, temos já alguns registros, inclusive, mas são animais que aparecem esporadicamente, se calhar por arrojamento, um arrojamento a cada 2 anos ou a cada 3 anos, mas aparece. E depois temos também as baleias. Temos as baleias, temos a mais comum, como eu disse há pouco, é a baleia anã.
mas temos também a baleia comum, que é um animal bastante maior, normalmente com uma distribuição mais ao largo. Temos registros também bastante antigos, baleia azul, não é muito comum, mas nós sabemos que passa ao largo da nossa costa. Temos a baleia sardinheira, temos a baleia de bossas. Portanto, temos uma série de espécies que, apesar de não serem muito frequentes, de vez em quando aparecem ou nos arrojamentos ou são observadas no mar. E nós podemos dar algum contributo para a conservação destes estácios, enfim, destes estácios que vivem mais ao largo, menos próximo da nossa costa e que são mais ocasionais? Ou aí é meramente uma questão de monitorização, de vigilância e pouco mais? Eu penso que sim, que é muito monitorização e vigilância, porque para além de nós não conhecermos os efetivos populacionais, nós não sabemos, por exemplo, no caso das grandes baleias, nós não sabemos quantos animais é que passam por ano na nossa costa. Nós sabemos que eles passam, mas não... A baleia anã e a baleia comum há dados, não há dados dos censos, de abundâncias, exatamente, com censos de avião e de... Mas são sempre animais de migração, não é? São animais que estão a atravessar... Da baleia comum, sim. Da baleia anã, considera-se que seja residente também, porque com os dados de arrojamentos elas acabam por aparecer com alguma regularidade. Uma população, enfim, podemos lhe chamar residente, é do Roaz do Sado, não é? Sim. Que são os golfinhos que toda a gente conhece de ver nos filmes. E Portugal tem este privilégio de ser dos poucos países que têm uma população residente num estuário. Aparentemente já terão existido há uns anos atrás, há umas décadas atrás também no Tejo. Se calhar seria a mesma população, não sei se vocês... Eventualmente sim, mas o que é facto é que neste momento só existem... Está restringido ao Sado. Enquanto população residente está restringido ao estuário do Sado, sim. E o que eu vos queria perguntar às duas é que esta população tem vindo a decrescer. Eu lembro-me quando comecei a fazer trabalhos sobre este tema, talvez não sei se devia dizer isto, mas há uns 30 anos atrás, existiam 50 e poucos animais, e sei que hoje estamos ali talvez na casa dos 20, penso que não me engano muito, se disser que andamos... 27, neste momento estão identificados 27. Portanto, a população tem vindo de alguma forma a decrescer, estabilizou, se calhar? Eu penso que nos últimos anos terá estabilizado, mas nos últimos anos estamos a falar de um período relativamente curto. Nós chegámos eu penso que o mínimo que foi registado nesta população foram 22 animais. Neste momento a população tem 27, portanto, houve uma melhoria no que diz respeito, por exemplo, à sobrevivência das crias. Sim, que era um dos grandes problemas desta comunidade. Era um dos grandes... Durante a década de 90 foi um dos principais problemas desta população, foi a elevada mortalidade infantil, ou seja, durante vários anos não houve nenhuma cria nascida naquela população que tivesse sobrevivido. Nesta altura nós já temos uma taxa de sobrevivência das crias bastante maior, mas o que é facto é que Portanto, estamos alguma esperança em termos de futuro, não é? Não sei se nós poderemos falar em esperança a longo prazo, não sei se nós podemos falar em esperança a longo prazo, porque nós estamos a falar de uma população muito pequena, de uma população envelhecida, a maior parte dos animais são animais já velhos. Sim. E estamos a falar de uma população com um nível de consanguinidade muito elevado. Sim. O que nós sabemos é que esta população não se cruza com os roazes oceânicos. Exatamente, ou pelo menos cruza-se muito pouco com roazes costeiros, ou o que nós chamamos de roazes costeiros. Sim. Portanto, é uma população que do ponto de vista genético parece estar isolada, apesar de não estar do ponto de vista geográfico. Sim. Porque inclusivamente são vistos animais da população do estuário do Sado a interagirem com outros roazes costeiros, mas não há cruzamento. E, portanto, do ponto de vista genético, a variabilidade genética vai-se perdendo. Vai-se perdendo. E quais é que são, digamos, as grandes ações que se podem fazer dirigidas a esta comunidade? Sei que se fala de uma área protegida, naquela zona do Sado, penso que até Sesimbra. O que é que o ICNF tem entre mãos a este nível? O que se fez, na mesma altura em que foi identificada a área lá de cima de Macedo da Praia da Vieira, foi identificado também para aquela zona uma área importante também, porque o que acontece é que a Reserva Natural do Estuário do Sado e o SIC Estuário do Sado
só vêm até uma determinada parte dentro do estuário. E o mesmo projeto que identificou a área lá importante para o boto, identificou também a importância de ser alargada o SIC do estuário do Sado. Portanto, dentro do estuário? Dentro do próprio estuário. Exatamente, dentro do próprio estuário. E identificou também uma área um pouco mais a sul, que nós designamos por Costa de Setúbal. Estas duas áreas não foram ainda declaradas, apesar de estarem identificadas. Eu penso que o declarar destas áreas teria muita importância para a conservação do roacho. Enquanto que Macia da Praia da Vieira é uma área focalizada no boto, estas duas áreas, estuário do Sado e Costa de Setúbal, seriam áreas com uma incidência, com um foco especial no roacho. Relativamente à proteção, neste momento a ação mais importante que está a ser feita tem a ver com a observação de cetáceos, tem a ver com um estudo de capacidade de carga que o ICNF encomendou para o estuário do Sado, sendo que desde há cerca de 3 ou 4 anos que estão suspensas atribuições de novas licenças para a observação de cetáceos. Está a ser feito estudo de capacidade de carga e, em função dos resultados desses estudos, o ICNF irá propor um novo modelo de atribuição de licenças, sendo que, sem dúvida nenhuma, que vai ser estabelecido um limite máximo ao número de embarcações que vão ser autorizadas a fazer a observação de cetáceos. Porque essa é uma pressão grande sobre os animais. Exatamente, não é? É uma pressão enorme. É uma pressão enorme. Eu digo-lhe, por exemplo, neste momento, uma vez que nós não podíamos anular as licenças que já foram estabelecidas, não é? Neste momento, enquanto o estudo está a decorrer, a capacidade de carga foi fixada nas 45 embarcações que atualmente têm a licença para fazer a observação sobre aquela população. E 45 embarcações numa população de 27 animais é muito. Estão rodeados, não é? Completamente. Rodeados quando andam ali. Sendo que, atenção, nem todas estas 45 embarcações... Estão ao mesmo tempo a trabalhar? Exatamente, não só estão ao mesmo tempo e nem todas têm autorização para estar dentro do estuário. Portanto, destas 45, só 17 embarcações... É que são do estuário e as outras... Exatamente, as outras não têm autorização e fazem fora. Queria-vos perguntar, antes de terminarmos, se a vossa expectativa é que, enfim, para além do boto que já falámos, que o Estatuto de Conservação de algum dos mamíferos marinhos que fazem parte do Livro Vermelho possa ser revisto em alta ou em baixa com esta revisão, ou se acham que, tirando o boto, que é um caso particular que marcou o início da nossa conversa, no geral os estados de conservação vão-se mais ou menos manter? Eu estou muito preocupada com o golfinho comum. Apesar de ser a espécie que é mais comum e mais abundante, não só em Portugal, mas também em Espanha e em França, nas águas atlânticas europeias, não é? O problema do golfinho comum, em termos de sofrer elevados níveis de captura acidental, ocorre em Portugal, em Espanha e em França. E, portanto, ou seja, o impacto é muito forte, tanto que até na última avaliação do artigo 17 já foi considerada o estado do golfinho comum foi considerado desfavorável, exatamente por a elevada taxa de captura acidental que esta população sofre, que esta espécie sofre. Marina, com algum acrescento? Não, a mesma coisa também. A minha preocupação também é o golfinho comum. É. Então, enfim, fica esta nota de preocupação, também esperemos que alguma esperança em termos de futuro. Obrigado às duas por terem estado aqui connosco. Obrigada. E pronto, e voltaremos com uma nova entrevista no âmbito do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental. Obrigado.